a movimentação de parlamentares e a ofensiva das Big Techs, as grandes empresas de comunicação, principalmente das redes sociais, estão ameaçando a votação do projeto de lei 2630, é o conhecido PL das fake news. No começo havia até uma expectativa de que a proposta, que é relatada pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB, fosse votada hoje pelo plenário. Como vocês sabem, nós já dissemos aqui que não vai passar pelas comissões, porque já foi aprovado isso. Então vai direto para o plenário. A apuração mostra o seguinte: os líderes partidários eles devem se reunir antes do início da sessão de hoje lá para discutir a viabilidade da proposta. A cúpula da casa, junto com o presidente Arthur Lira, só vai colocar o relatório para votação se tiver certeza que o texto será aprovado. E aí eles têm um monte de incertezas, até porque o Partido Republicanos, que é ligado à Igreja Universal, já está se posicionando contrariamente. Aí tem mais, né? O deputado Orlando Silva já admite que a proposta pode ser adiada. Com tudo isso, há mais uma informação para os meus amigos aqui. Tem relatos que as Big Techs estão fazendo campanhas, e não são só relatos, para promover que não seja aprovado e que as pessoas se posicionem contra. Por exemplo, no Google há uma mensagem lá diretamente abaixo da barra de pesquisa dizendo o seguinte: o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Certo? Aí o ministro da Justiça, o Flávio Dino, publicou no Twitter que vai apurar essa ofensiva das Big Techs aí, no sentido de fazer esclarecimento, aumentar o debate sobre tudo isso que está sendo discutido com relação a essa PL, esse projeto de lei. Já que a Pamela sorriu, eu captei. Pamela, começa com você. Olha, eu penso que a gente tem que dar graças a Deus, né, que o Google está se levantando aí contra esse projeto. As fake news existem, mas existem outras formas de combater esse tipo de coisa sem que a gente promova uma censura no Brasil, né? Então, que bom que o Google se levantou contra. Não foi só o Google, a Meta também, que detém, né, Facebook, Instagram, WhatsApp, também já se manifestou contra esse projeto, porque ele tem uma série de brechas, né, como a gente diz no linguajar popular, que podem ser perigosíssimas aí para nossa liberdade de expressão. Então, por exemplo, eu penso que, vamos supor, que se detecte, seria simples, não precisa beneficiar determinadas mídias, né, como o governo pretende fazer através desse PL. Alexandre de Moraes também propondo algum tipo de combate às fake news é bem preocupante devido às posições e posturas dele perante o judiciário. Então, veja bem, se é detectada que uma notícia é fake news, por que não simplesmente determinar que, uma vez constatada, seja também divulgado pelo mesmo canal, da mesma forma, a verdade, né? Poderia ser feito isso. Como é feito já quando a pessoa entra com um processo, seja por calúnia, injúria, difamação, né? Depois ela tem um direito de resposta, a gente conhece muito esse tipo de coisa. Às vezes é vinculado, né, como uma forma aí de atenuar os casos em que isso acontece, ou fazer um acordo, né? Essa mesma mídia, da mesma forma que divulgou uma notícia falsa, coloca ali uma errata ou traz a informação correta pelo mesmo meio. Então, poderia ser feito como já é feito. Mas não, querem passar esse projeto que chamam de PL das fake news, mas, na verdade, já está bem amplo aí o verdadeiro apelido, né, que é PL da censura, infelizmente, né, é uma brecha que se abre, muito perigosa. A gente vê aí em países, por exemplo, como a Rússia, né, eu gostei muito de uma análise que um colega fez nas redes sociais sobre o que aconteceu em Chernobyl, né, Chernobyl, quando explodiu lá aquela situação toda, o governo dizia que não foi nada demais, que estava dentro, né, a irradiação estava dentro do esperado, e um técnico, né, da área disse: não, gente, isso aí foi muito maior do que se pensa, a gente precisa tomar atitudes e tudo mais. O que aconteceu? Ele foi
taxado como mentiroso, perseguido, se matou 2 anos depois, e a gente sabe o que aconteceu em Chernobyl hoje. Então, o governo russo, as autoridades russas, não estavam certas, né? Então, a gente não pode ter isso no Brasil. A gente precisa de liberdade para discutir todos os assuntos. E esse PL é muito preocupante. Só para fechar, Paulo, porque a gente comentou no Nishimori esses dias, acho que foi ontem, antes de ontem, na sexta-feira, não estou me recordando, mas o Nishimori, nesse projeto, ele não votou, né? Ele nem votou contra e nem votou a favor. Isso me chamou a atenção, porque é um projeto de tamanha importância no Brasil e a gente não tem um posicionamento de um deputado aqui, né, da nossa cidade, da nossa região. Muito triste. Eu preferia, por exemplo, que ele tivesse votado a favor, né, colocado a opinião dele, mas ele não se manifestou. Então eu espero que ele mude essa postura, vote. Não, espero que contra, mas eu acho mais importante ainda colocar o posicionamento. Aonde, Pamela? Que ele não regime de urgência. Sobre o regime de urgência. Ele não votou. Só deixa eu explicar por que ele não votou. Vai, ele estava na Espanha participando como presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, da Pesca e Agricultura, e ele gravou um vídeo dizendo, olha, eu não votei porque eu estava na Espanha, nesse evento. Se eu estivesse aí, eu votaria contra a urgência. Foi o que ele falou no vídeo no Facebook. Vamos ver o posicionamento dele na hora que for pro plenário. Isso que eu acho importante, adiantou, né? posicionamento. Ele não estava aí, velho. Como é que Tá você bom, vai votar pera, se você então não tá vendo? O pessoal viaja bastante. É importante né? ele estar aqui, né? Importante Se ele tem aqui, né? alguma coisa Nos pra criticar, representando. beleza. Vamos lá. Professor Jorge, vamos lá. Vamos acelerar o passo. Olha, Paulo, falar de governo e de mentiras, aí tem uma matéria muito interessante da Letícia Munti, do UOL. Ele diz, 1 em cada 4 publicações feitas nas redes sociais sobre o Yanomami, né? E aí ela faz... No perfil do ex-presidente Bolsonaro no Twitter, eram mentiras ou distorções sobre o tema. Então, quando o governo mente, e aí a gripinha, etc., você vê que é um problema. Daí a lei que está, então, a ser cumprida pelos governos e pelas empresas ser tão relevante. O debate, a discussão, ela é própria de um processo da democracia. Agora, o Ministério Público Federal aponta uma distorção do uso do poder na democracia com estratégias utilizadas por essas plataformas de modo a impedir ou distorcer a situação relacionada com este projeto de lei. Um projeto de lei tramita, discute-se, se amplia a discussão, se amplia a base para poder aprovar, mas agora usar o poder econômico para distorcer e defender interesses próprios pessoais das empresas multinacionais ou superglobais, me parece que aí a questão já se perdeu completamente. Então, um ponto negativo para as empresas ou plataformas que estão usando-se de meios irregulares, ilegítimos e ilegais para promover algo que é muito bem-vindo em uma sociedade que necessita ter e se mostrar isso claramente controles, porque a violência necessita ser controlada. Fernando Tupan, quero te ouvir sobre a votação que estava certa para acontecer hoje, nem tão certa assim por conta de uma nova conversa entre parlamentares e também as Big Techs. Caetano, eu estou até meio horrorizado que foi colocado aqui pelo professor aqui. Ele é um defensor da democracia, apoiando esse projeto, a lei da mordaça, a lei da censura. Eu não... Senhor, acho que não é isso não, hein, professor? Veja só, até o portal de esquerda 247, na semana passada, na sexta-feira, publicou uma matéria que a mídia independente foi até a SECOM na semana passada reclamar que seria uma PL da mordaça que queria censurar os jornalistas e os blogueiros independentes e que estaria, foi apresentada essa PL para beneficiar a Rede Globo. E citou um exemplo, professor, que isso seria uma lei semelhante do que aconteceu na Austrália, onde o Randolph Murdoch, um dos grandes milionários da comunicação, ganhou milhões de dólares depois que a lei foi editada pelo governo australiano. Então essa lei é daninha, é uma erva daninha que precisa ser tirada, não é problema de ser multinacional,
não faz diferença. Qual a diferença do imperialismo chinês e do imperialismo americano? Não existe. Nós temos que buscar a democracia. Nós temos que ampliar o debate, e isso eu concordo. Mas ampliar o debate é como? Você discutindo o que é certo, o que é errado, mas o que a gente vê. Essa PL da mordaça, da censura, está errado, e nós brasileiros precisamos se posicionar. Que fique bem claro, a maioria dos parlamentares de esquerda votaram, com exceção do Zeca Dirceu, que não sei onde o Zeca Dirceu estava, se estava em viagem, ou se saiu fora, mas ele, pelo jeito, não quis se meter nessa encrenca. Mas Ariel Machado, Gleisi Hoffmann, Elton Velker, Carol D'Artora, todos eles estiveram na votação para defenderem a emergência nesse projeto. Paulo Caetano. Ângelo Rigon, quero ouvir de você. Tudo certo para votar hoje. No entanto, uma ofensiva das Big Techs e parlamentares se movimentando, inclusive o Republicanos mudou o posicionamento e aí ficou uma dúvida. Vai ou não vai votar hoje? Isso me lembra muito todo início de mandato, legislatura. O pessoal do jogo dos cassinos investe em deputado, né? Vão para cima feito urubus, aproveitando que é o começo da legislatura para legalizar o jogo no Brasil. Me parece uma coisa semelhante, mesmo porque tanto o pessoal que investe em jogo quanto que investe nisso, as Big Techs, chamadas Big Techs, ganham fortunas em cima da desgraça dos outros. Tem um fato recente que eu vi na Jovem Pan, inclusive. Um rapaz que publicava fotos de artistas autopsiados, artistas famosos sendo autopsiados. Ele tinha 20 milhões de seguidores. Você imagina o tanto de coisa errada que ele fez. Então, você ganhar dinheiro a esse custo, ao custo da vida humana, da desinformação, porque as pessoas acabam achando que isso é normal, e você tem direito ao não vilipêndio, se for, né? Então, é algo assim, eu me imagino no lugar dessas pessoas. E lembrar aqui também, em casos que, se fosse agir como a justiça, primeiro, iam ser lentos, e tem casos que o juiz manda tirar também, né, a postagem. Então, você deixar a mentira no ar, você fortalece a mentira. E, finalmente, para encerrar, eu acho que para terminar, ou para dar uma abaixada no discurso de ódio, a participação das Big Techs seria muito interessante, porque elas estão abertas a todo tipo de mentira. Eu estive no final de semana no Nova Esperança, um rapaz que eu conheci lá, muito gente boa, veio comentar comigo que você viu da moça que criaram um robô, não sei aonde, que ela pensa por conta própria. Eu falei, Aí fui olhar na internet, que eu tenho essa mania de conferir toda a informação que eu recebo. Trata-se de um vídeo de um jogo de 2018, 5 anos. Então, desde 5 anos a pessoa estava gritando que era verdadeiro. E era simplesmente um trecho de um jogo de videogame. Então tem que ter, sim, responsabilidade. Ninguém pode ganhar dinheiro, fortunas, em cima da sacanagem. Quem, Rafael? Pois é, tem muita coisa para falar aqui. E uma coisa que aconteceu agora há pouco, exemplo, né? O professor dando um negócio da audiência, depois teve que se corrigir por conta da desinformação. Imagina se essa PL estivesse ativa hoje, não teria a oportunidade de esclarecer que essa realmente foi uma desinformação. Não. Exatamente. Não. Então olha só. Não lê a lei. Exatamente. Não lê o projeto. Quando arde no nosso, aí é contra. Quando não arde, aí realmente é a favor. Então é assim, esse discurso que tem que parar, né? O que é realmente fake news? Ninguém sabe. Então, tá no Código Penal, Penal, não pode mentir. Kim, eu posso te pedir só um segundo? Segura aí. O Kim Rafael tá com a palavra agora. Eu vou pedir, ele ficou quietinho enquanto todo mundo tava falando. Então vamos lá. Kim Rafael, tô lhe franqueando a palavra, vai. E olha, tem um artigo aqui do Partido Novo que é muito interessante. Mesmo o Partido Novo é muito interessante. Não concordando muito com o partido muitas coisas, né? Mas tem aqui 5 pontos principais sobre essa PL. Transforma as plataformas em policiais digitais, coloca em risco a liberdade de expressão, ameaça a liberdade religiosa, que o Doutor Dallagnol, inclusive, já publicou vídeos nas redes sociais dele falando sobre alguns versículos bíblicos que, se postar, Deus me livre, com certeza será censurado. Cria um Ministério da Verdade. Para quem nunca leu o livro de George Orwell, 1984, leia.
E quinto, deixe os anúncios digitais mais caros. É óbvio que as Big Techs têm que sim se manifestar e fazer campanha contra esse absurdo dessa censura. Porque é o ponto principal dessa PL, realmente a plataforma das Big Techs. As plataformas que estão aí. Vamos fazer igual o Twitter, né? Que a Janja e o Lula, inclusive, foram corrigidos. A informação que eles deram nos comentários foi lá embaixo lá e diz, é mentira. A informação é essa. É isso que tem que acontecer. As comunidades das redes sociais já têm as suas diretrizes básicas de usuário. Então, assim, se você não concorda, não entra nas redes sociais. E agora, se a gente pegar todo o discurso de ódio, me chamou de feio, uau, é ofendido, tem o processo, tem o devido processo legal. Então, faça a queixa, crime, vai lá e entra, porque se ofendeu, é isso, tem que ser responsabilizado. Já existe esse tipo de situação. Agora, ninguém fala da Deep Web, né? Quando vende perna, vende órgão, tudo de forma ilegal, ninguém fala isso. Ninguém faz campanha contra esses absurdos. Mas agora, a internet, quando as pessoas querem regulamentar, é porque realmente elas têm um pouquinho de sentimento de ditadores. E isso é preocupante. Esse governo aqui é ditador, não é por acaso que essa proposta não é por acaso que Calma, o autor dessa PL é do PCdoB, né? Então, realmente, retira qualquer a Bert comentário. é a favor do PL. Espera um a Bert. Então, A Bert. a gente... A Bert é a favor do PL. Agnaldo Vieira. Eu já disse que eu acho que tem que ter um certo limite, né, obviamente para situações extremas, né, que acontecem nas redes sociais. Mas precisaria de um diálogo maior, antecedendo realmente com a sociedade, né, para a gente delimitar esses extremos. Mas é uma tendência, muitas vezes, já em nível mundial, e não tem como fugir disso, né? Porque há necessidade da expressão, porém a gente vê alguns casos, e esses casos que devem ser realmente punidos e está na escrita o que deve ser feito. Mas uma discussão seria, antecedendo ao projeto, seria melhor.